A graça e a paz, meus amados irmãos. Quem fala convosco é o Branco. Eu venho aqui trazer uma palavra para vocês, uma palavra para fortificar a fé, uma palavra para demonstrar a grandeza de Deus, uma palavra que permite você compreender tudo que possa estar passando aí com você e que Deus lhe permita enxergar com os olhos espirituais, para que você saiba quem está com você na batalha e que por maior que seja o seu inimigo, ele já está derrotado a partir do momento em que aquele que vai à sua frente é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, primeiro eu quero dizer para vocês que estão ouvindo esse áudio, vocês já são vitoriosos, vocês já têm a vitória na mão, porque você que está aí com problemas na sua família, no seu cônjuge, que está separado, que está afastado, que está longe de casa ou que está sozinho em casa, você poderia simplesmente já ter aberto mão, que é o que a maioria das pessoas fazem. Quando o marido sai de casa, quando a esposa manda o marido embora, quando há um rompimento, a primeira coisa que a gente vê acontecendo aí é pessoas se preocupando já em arrumar outra pessoa, em curtir a vida, em viver o que ela tem, o que ela acha que vai trazer a felicidade, né? Se você está aqui ouvindo esse áudio, eu já quero que você entenda no seu coração que você já é vitorioso e que você já é uma pessoa que tem fé que Deus pode fazer o melhor para você. Porque você está aqui porque você procurou e porque você acredita e porque você está disposto a lutar. Então, Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Irmãos, eu quero trazer para vocês aqui uma história que Deus trouxe e me deu um entendimento, que para mim foi um fortalecimento da fé e eu quero compartilhar com vocês. Uma história que todo mundo conhece, até quem não lê a Bíblia, não leu, conhece. É a história de Davi e Golias, né? Uma história que foge até um pouco, sai até do padrão somente bíblico. Ela é uma história até certo ponto popular, né? Um folclore. Irmão, primeiro eu quero que você faça um exercício da sua fé. Eu quero te fazer uma pergunta e que você responda sinceramente dentro do seu coração. Você acredita na história de Davi e Golias exatamente como cita a Bíblia? Sim, né? No seu coração e agora você pensou que sim. E eu também acredito e eu não tenho dúvida que aconteceu. Para Deus aquilo ali, para o nosso Deus, aquilo ali não é nada. Agora, eu quero que você exercite a sua fé. Se você acredita que aquela história é verdadeira, e é uma história que tudo estava contra, né? Se alguém te falasse assim, vai acontecer, você falava, não tem como. Alguém todo preparado, grande, forte, equipado, e outro ali sem nenhum preparo para aquele momento. Preparo no reino físico, né? E foi lá e aconteceu o que aconteceu. Se você acredita que aquela história é verdadeira, então você tem que acreditar que o seu casamento, que o seu cônjuge vai ser liberto, que o seu casamento vai ser restaurado. Pois eu te garanto que o mesmo Deus que fez aquilo é o mesmo Deus que nós estamos clamando e nos apresentando diante dele. Então, exercita a tua fé. Se você acredita em cada coisa que Deus fala, que cada história que você leu na Bíblia, então você tem que acreditar que aquele mesmo Deus é o Deus que está hoje ao seu lado. É o mesmo Deus que luta com você. É o mesmo Deus que vai fazer milagres também na sua vida e na sua família. Então vamos começar lá na Bíblia. Não vou trazer aqui ler os versículos, mas vamos lá desenrolando a história. Davi foi lá,
chegou, viu o que estava acontecendo, Golias xingando, blasfemando, falando tudo que poderia ali. Davi, naquele momento, ele questiona e fala, olha, e aí, o que está acontecendo? Vocês vão deixar essa pessoa fazer isso? E aí ali todo mundo, inclusive o irmão dele, se volta contra ele, né? Tá. E aí Saul fica sabendo daquilo e manda chamar Davi. Vamos começar isso já fazendo um paralelo com nossas histórias, meu irmão. Com a sua história, com a minha e com a de várias pessoas. Se você se colocar ali, em que momento aquilo ali aconteceu com você? Você falou para todo mundo ou você falou para algumas pessoas? Dificilmente. Na verdade, não é nem difícil, é impossível, né? Ninguém que teve um problema de uma separação, de uma restauração, de uma batalha pelo casamento aí, esse assunto não ficou restrito apenas ao marido e à esposa. Mesmo que sejam poucas pessoas que saibam, mas vão ter pessoas que saibam, não é que sejam pessoas que você tenta chamar para oração, um pastor, um irmão de igreja, ou o próprio grupo de restauração, de intercessão. Tá, e aí naquele momento ali todo mundo viu Davi olhando para aquela situação e falando, eu não aceito. E isso acontece conosco também, né? É o momento em que nós vemos tudo o que aconteceu, vemos ali o inimigo atacando, se levantando, e nós falamos, não, não aceitamos. E as pessoas veem que nós não aceitamos e tem as iniciativas delas, mas isso aí a gente vem um pouquinho mais na frente. Saul chama Davi. Davi chega a Saul e fala, olha, não se preocupe que eu vou lá e eu vou acabar com esse. E aí, nisso, Saul olha para Davi e qual que é a atitude de Saul naquele momento? Espera um pouquinho, pessoal, tem uma moto passando aqui fazendo barulho. Perdoem, é que eu gravo aqui do lado, sentado na porta de casa, que aqui é mais tranquilo, e às vezes vai ter um imprevisto mesmo. Tá, mas voltamos lá, vamos voltar à história. Aí Saul chama Davi, Davi se apresenta, fala que vai lá e que vai resolver aquele problema. Saul olha para Davi, e o que Saul fala para Davi? Fala, olha, pode deixar, não precisa ir lá não. Ele é um homem, você é jovem, não está preparado para a guerra e ele é um homem que está preparado desde a sua juventude já, ele é um guerreiro. E olha a circunstância, né? Davi pequeno, Golias ali um gigante, e nem o próprio Saul, que era o maior homem em estatura de Israel, não tinha ido lá enfrentar ele. Quando ele olha para Davi, ele não acredita também, né? E naquele momento, é um momento que acontece com você, conosco, que você também tem que entender. Aquele momento ali é um momento em que as pessoas olham e elas vão falar que não é possível, que você não vai conseguir. E aí elas olham para a circunstância, elas veem o problema, veem a situação, o que está se desenrolando, e que sempre, né, irmãos? Normalmente não, sempre é uma situação que ela se apresenta e ela se demonstra aos olhos humanos como algo impossível e algo em relação aos nossos casamentos, aos nossos cônjuges, quando existe um afastamento, existe um deserto, é algo que aos olhos naturais é impossível, e é impossível mesmo. Se a gente for pensar dentro da nossa razão humana, quando você entende que você está no deserto é porque o seu casamento não é mais possível ser restaurado por nenhuma força que você exerça e nem
pelas palavras humanas mais. E Saul demonstra isso, né? Mas o que que Davi fala naquele momento? E aí onde que nós temos que ter esse entendimento também? Quando você olhar para a situação e as pessoas virem e te falar, olha, não dá mais. E o próprio cônjuge, né? O próprio cônjuge se encarrega muito bem disso. Porque ele está ali e ele é aquele que você tem lutado para resgatar, mas é aquele que tem lutado para te afastar. Ele, o próprio cônjuge, é um dos que mais falam para você: não te quero, não te amo, não me procura, não tem jeito, nem pintado de ouro. Eu já demorei a tomar essa decisão e agora eu tomei, estou muito feliz. Não deveria ter me casado com você. A gente já ouviu muito isso, né, irmãos? E normalmente nós, quando ouvimos isso, que isso é muito mais comum no início do deserto, que nós ainda estamos próximo do cônjuge, buscando a reconciliação, a reaproximação, isso dói muito. Mas ali para Davi, qual que foi a atitude dele? Doeu? Ele, na hora que Saul falou, ele se justificou ali por ele mesmo. Ele disse que, não, então me ajuda, vamos lá eu e você. Não, sabe o que Davi fez? Você sabe, então depois você vai lá na Bíblia e lê, para você entender melhor aí o detalhe da história em Samuel, 1 Samuel 17, a partir do versículo 32. Você pode voltar em uns 4 versículos para você ver quando ele chega no arraial. Davi fala, olha, eu cuido das ovelhas, já foram lá leões, ursos, já... E quando alguma ovelha foi atacada, eu saía à procura e arrancava ela da boca de leões, de ursos, lhes cortava a barba, lhes arrancava a cabeça e lhes matava. E tudo isso ele fala não se engrandecendo, mas engrandecendo ali aquele a que ele servia, né? Aquele a que ele servia, não. Servia, né? Porque Davi hoje não está aqui conosco, mas aquele que era o Deus dele. E aí, Saul, por mais que tinha desacreditado de Davi, o que acontece com Saul? Ele fala, então, vai lá. Ele começa, ele mesmo começa a acreditar mais em Davi, uma criança pequena, despreparada da guerra, do que nele mesmo, um próprio rei, preparado em guerras, capaz de lutas e já instruído em batalhas, né? Tamanha era a confiança de Davi naquilo que Deus já tinha feito na vida dele anteriormente. E aí, quando que isso acontece conosco? Quando vem, meus irmãos, essas informações, essas afirmações, essas sugestões de que não é mais possível, de que não vamos conseguir mais, de que aquilo ali já não dá mais, que para você já não dá mais, deixa para outro. Primeiro, você tem que se lembrar do que Deus já fez na sua vida. E Deus já fez. Deus já te deu força de estar lutando. Deus já te deu força de estar com as escamas dos olhos abertas para querer entrar nessa luta. Você já se dispôs, você já entendeu que você está numa batalha. Então, só por aí Deus já fez muito, porque Deus fez com você, não fez com o seu cônjuge, não fez com quem está desanimando você. Então você já tem que lembrar que Deus já te permitiu tirar a tua própria vida da boca de leões, que quem é que a Bíblia fala sobre o diabo? Ruge como um leão ao nosso derredor.
Então, você estava perdido e na boca dele, e você saiu da boca dele. Porque senão você não estava aqui agora buscando a Deus e se apresentando em batalha. E você não aceita essas palavras. E aí quantos relatos nós ouvimos de pessoas aqui em que próprios pastores, que próprios líderes, pessoas que devem nos instruir na palavra, no caminho, falam para desistir. Você é nova, arruma outra pessoa, casa de novo, Deus vai preparar alguém para você. Você é novo, busque em Deus. Ela não te quer mais? Ah, ela te traiu? Ah, ele adulterou? Não, larga, deixa pra lá. E é assim, né, pessoal? Que acontece várias e várias vezes. E as próprias pessoas que deveriam estar ali com a fé alicerçada na palavra, com a fé alicerçada em quem eles servem, porque se você crê na palavra, você está servindo a um Deus que tudo pode, a um Deus que deixou bem claro algumas coisas na palavra dele, que uma delas é que ele odeia o divórcio, outra delas é que aquilo que Deus uniu, que o homem não separe, que você e a sua casa servirão ao Senhor, que assim como ribeiros de água é o coração do rei na mão de Deus, ele inclina para onde ele quer. Se Deus inclina o coração do rei, ele inclina o coração de quem ele quiser. Ele fez isso com Faraó, ele fez isso com várias pessoas. E aquelas pessoas às vezes estão mortas na fé e você serve como canal no meio da sua luta, com a sua fé, para trazer de volta a vida, para trazer de volta o Espírito, para ressuscitar a fé daquelas pessoas que um dia já buscaram em Deus, mas que se perderam, mas ainda estão ali, exercendo um cargo, exercendo algo dentro da igreja, e Deus pega um pequeno, porque é isso que Deus fala, que ele pega os pequenos, que ele usa os loucos para confundir os sábios. É isso que Deus fala na palavra dele. Ele vai pegar você, um pequenininho, alguém que está passando por uma situação pessoal muito difícil, para pegar aquele pastor, aquele líder, ou aquela pessoa que se acha muito entendido da palavra, e pode até ser que entenda muito bem da palavra, mas não vive a palavra de acordo com o que Deus fala nela, do poder que Deus nos deixa nessa palavra. E aí Saul vem a Davi, e o que Saul faz? Falou para ele, já que você vai na guerra, te autorizo, então vamos se preparar, né? Coloca aqui, ó, da armadura, dá o escudo, dá a espada, dá o capacete. Prepara Davi com as armaduras ali, com as armas. E fala, agora você pode ir. Davi começa a dar alguns passos. Davi fala, não, eu não estou acostumado com isso aqui. Isso aqui vai me atrapalhar. Tira tudo aquilo ali dele. E aí, meus irmãos, isso trazendo de volta para nós. Quando você está ali na batalha e algumas pessoas que vão se levantar junto com você na batalha, ou que vão dar palpite em relação àquilo ali, ou que vão te falar algumas coisas que você deve fazer ou não deve fazer. Qual que foi a atitude de Davi naquele momento? Ele não usou as armas humanas. Ele não usou as armas que não foi Deus que deu para ele. Aquilo ali era Saul que estava dando para ele. Deus não tinha trago aquilo ali, Deus não tinha falado para ele usar aquelas armas. E aí, quantas vezes
você pode estar lutando, ou pessoas te sugerindo algumas estratégias que são humanas. E você tem que ter esse discernimento, meu irmão, porque senão você cai no engano, você faz coisas que são contraditórias à palavra, são contraditórias àquilo que Deus tem para você. As nossas armas, elas são espirituais. A nossa luta, isso você tem que entender, isso tem que ficar muito claro na sua cabeça. A sua luta, ela é espiritual. A sua luta, ela não é contra carne e nem sangue. Se o seu marido, se a sua esposa tem feito qualquer coisa, qualquer atitude, você não tem que ficar com raiva, você não tem que odiar, você não tem que questionar, você não tem que confrontar, porque a sua luta, as suas armas, elas vêm de Deus. As suas armas é a oração, é a intercessão, é a batalha espiritual, porque você está batalhando, porque a outra pessoa está amarrada, ela está cega, ela está dominada pelas forças desse mundo. É o jejum, é o louvor, é a palavra de Deus muito forte, tem que estar muito alicerçado, usar bem a palavra de Deus, porque ela tem poder, e é a obediência, porque de cada um Deus pede alguma coisa, com cada um Deus trata de alguma forma. Pode ser que para uns Deus vai pedir algo, ou querer que você tenha uma determinada forma de se comportar. Então, a obediência também é uma arma, e é uma arma que eu entendo que ela é tão poderosa quanto qualquer arma que nós temos espirituais ali na Bíblia. Tão forte quanto a oração, porque não adianta também você ser aquela pessoa que ora, jejua, lê a Bíblia, mas tem dificuldade em obedecer. Faz tudo isso, mas usa suas palavras para convencer. E quantos relatos, meus irmãos, que se nós gostamos, né, quem costuma passa pelo deserto, mesmo quem já saiu, quem está passando, quem está chegando, a ver relato de irmãos. Quantos testemunhos de restauração você já ouviu? Quantos deles que você vê que aquela restauração ali, ela na verdade é uma reconciliação? Porque as pessoas elas fizeram conforme as próprias forças. E você vê que nem sempre aconteceu uma transformação. Então a obediência, obedecer é melhor do que sacrificar. Então melhor do que você fazer um jejum, faça um jejum. Melhor do que você orar, ore. Melhor do que você ler a palavra, leia a palavra. É obedecer. Pois se você fizer tudo isso e não obedecer, você vai estar sendo como os fariseus. Vai estar sendo como um fariseu, que ele confia somente nos atos, nas obras. E essas obras, a minha oração, o meu jejum, em si, ele não faz nada. A minha oração, o meu jejum, é eu reconhecer, é eu me humilhar, é eu entender e falar assim, Deus, eu confio que é o Senhor quem vai fazer. Não é o ato de jejuar e de orar que resolve a situação. É eu entender que o ato de jejuar e de orar é me humilhar perante Deus e falar, estou fazendo porque é o Senhor, é para o Senhor, és tu quem faz. Então fique atento a isso, meu irmão. E aí Davi, ele recusa aquelas armas,
aquelas armaduras, ele pega ali um cajado, pega sua, vamos chamar de estilingue, né, seu alforge, vai à beira do rio, pega algumas pedras, 5 pedras para ser mais exato, né, a Bíblia ela relata que são 5, escolhe 5 pedras, e aí a gente pode pensar, né, que a gente também tem que escolher bem. Não é nem escolher bem, mas é ser mais assertivo. Davi poderia chegar lá e pegar qualquer pedra. Ele escolhe 5 pedras. Ele escolhe. Então escolha bem suas orações, escolha bem os seus jejuns, escolha aquilo que você tem ouvido, de quem você tem ouvido. Se você tem ouvido coisas, seja a próprios testemunhos. Às vezes a gente vê alguns testemunhos que a gente começa a ver, isso acontece comigo. Quando eu já me incomodo e eu vejo que aquilo ali não é espiritual, eu falo, não quero. Porque eu não ando mais segundo a carne, eu ando segundo o Espírito. Então escolha bem suas armas, peça para o Espírito Santo te mostrar as formas corretas de orar, de que forma que você vai lutar, em quais campanhas você vai entrar, quais jejuns você vai fazer. Isso é dependência. Então, pergunte para ele, mas orar eu posso orar do jeito que eu quiser. Em tese, orar sempre é bom, né, meus irmãos? Fortifica. Mas quando você ora de acordo com o propósito dele, você começa a alcançar mais o coração dele e também mostrar que você está ali em um espírito só com ele. E aí ele escolhe as armas, chega lá, Golias vê ele, Golias começa a vir ao encontro dele, proferindo várias palavras, né? Fala que vai matar, que ele não... Você acha que eu sou um cão para você vir me enfrentar com um pedaço de pau? Eu vou cortar sua cabeça, vou as aves do céu, assim, faz várias ameaças, afronta Davi quando ele vê Davi se aproximando. Golias faz isso e depois o que Golias faz? Ele se senta, né? Porque depois fala que ele se levantou, então ele teve que se sentar para ele ter que se levantar depois. Ou se agachou. E aí quando nós vemos o inimigo, o gigante se apresentando a nós e nos amedrontando, tentando nos amedrontar, igual Golias fez, qual que é a nossa reação? Nós olhamos para aquilo ali, vemos aquele problema, vemos aquela afronta, vemos aquela situação, vemos aquela dificuldade, deixamos ela nos intimidar? Deixamos ela, porque naquele momento Davi poderia ter olhado e falado, dá tempo de eu desistir, hein? Dá tempo de eu voltar para trás, não passar vergonha, e volto lá, tomo conta das ovelhas, isso aqui, o outro vem aqui, faz esse serviço aqui. Eu não sou soldado mesmo. E aí é o momento em que você passa pela sua cabeça, porque passa pela de todos. Isso não é falta de fé, isso é o que nós recebemos e acostumamos a receber. Chega um momento que você fala, tá difícil, hein? Olha, tudo, ó, tô passando por dificuldade, deixa eu largar isso aqui, vou abandonar e vou tomar conta da minha vida, vou fazer as minhas coisas, vou seguir o meu caminho. Só que aí você andando em espírito, assim como Davi estava em espírito naquele momento, o que você faz? Você recusa todos esses pensamentos e fala, não, maior é o meu Deus, maior é aquele que eu sirvo. E aquilo que ele me prometeu, ele vai cumprir. E se ele falou que o casamento é uma aliança feita com ele, ele não quebrou a aliança. E você está aí também
lutando pela aliança. Então, meu irmão, a vitória espiritual, ela não é ameaçada em nenhum momento, apesar de todas as circunstâncias. E Davi continua avançando. E aí quando Davi avança e começa a pegar as armas dele, aí a situação piora, meu irmão. Minha irmã, é quando o gigante se levanta, e o gigante, ele se levanta e vem, começa a acelerar o passo ao encontro de Davi. E aí nesse momento, quando o gigante se levanta nas nossas vidas, nas nossas causas, nós que devemos estar bem alicerçados na rocha em quem nós cremos. Nós devemos ter bastante consciência de quem está nessa luta conosco, que essa luta não é nossa. Naquele momento ali, Davi poderia ter dado um passo para trás, mas o que Davi fez? Davi correu, foi para cima do gigante. Ele enfrentou o gigante naquele momento. E aí eu te falo, quando você vê a situação piorando, quando você vê que não existe melhora e que aquela pessoa com quem você tem lutado, ela se torna, o inimigo toma, porque é o inimigo, né? O inimigo, o diabo, ele toma aquela pessoa de uma tal forma que aquela pessoa, ela é o momento em que começa a entrada de divórcio, reuniões de divórcio, é o momento em que começam situações de conflito pelos filhos, que a pessoa às vezes pode ser que restrinja você de ver seu filho, ou é a situação em que o esposo nem se preocupa mais em casa, nem por causa dos filhos. Antes ele ainda estava vindo para ver os filhos, agora nem com os filhos ele não se preocupa mais. É um momento em que a pessoa fala que ama outra pessoa. É o momento em que o gigante ele se levanta contra você. É o momento em que a guerra está prestes a ser definida. E nesse momento, você não pode retroceder, porque Deus não se agrada daquele que retrocede. Nesse momento você tem que ter confiança e falar agora, e isso, meu irmão, isso é muito importante, escuta isso. Quando a situação, você vê aquela situação que realmente ela veio para acabar com a sua esperança, para te mostrar não dá mais, para falar assim, eu não tenho mais condições, corre para o seu quarto, se ajoelha, ora para Deus, mas não ora ali, não vai desistir diante de Deus. Deus ele está querendo enxergar, ele quer ver qual que é a sua fé, onde é a sua fé, onde ela está alicerçada. Naquele momento, meu irmão, eu te falo o seguinte, se ajoelha e fala, Deus, apesar de tudo isso que aconteceu, apesar de parecer que não é mais possível, eu te louvo, eu te agradeço, pois eu sei que o Senhor é o Deus do impossível e o Senhor é quem está batalhando por mim. Então, nesse momento, meu irmão, é um momento em que você pode dar um passo mais próximo de Deus. No momento em que tudo, que a sua fé for provada, você tem a oportunidade de dar um passo mais próximo dele. De mostrar que a sua confiança realmente está alicerçada nele. E que, apesar de tudo parecer que não, você foi ali e falou, Deus, eu confio, pois o Senhor falou que vai fazer, pois a tua palavra me garante que se eu estiver aqui diante do Senhor, o Senhor reverte essa situação.
E aí, nesse momento, meu irmão, Deus ele se posiciona à sua frente. E a batalha não é mais sua. E aí, naquele momento, Davi corre e ele fala: eu não venho em meu nome. Eu venho aqui no nome do Senhor dos Exércitos. E lança a pedra. E o gigante cai e morre. Nesse momento, meu amigo, que o gigante se levantou e que você correu e se apresentou e entendeu que você não está nessa briga, você não está nessa batalha. Não é no seu nome, é no nome dele. Nesse momento, ele vai tomar conta e ele vai fazer a sua vitória chegar. Ele vai derrubar qualquer gigante que esteja se levantando, qualquer inimigo que tenha se apresentado contra você. Qualquer um que tenha vindo como afronta a você, não vai mais estar afrontando você. Aqueles que têm te acusado, aqueles que têm levantado falso testemunho, aqueles que têm apontado o dedo para você, aqueles que têm falado contra você, aqueles que têm servido como instrumentos na mão do inimigo. Eles não estão mais lutando contra você, eles não estão mais afrontando você, eles estão afrontando ele, e é ele que vai pegar essa causa, é ele que vai pelejar por você. E quando o inimigo cai, Davi vai lá, pega a espada, porque Davi não tinha espada, pega a própria espada dele, corta a cabeça dele, leva a cabeça dele, leva ali as armas dele. As armas do inimigo, o que que Davi faz? Ele entrega as armas, ele guarda na tenda dele, as armas do inimigo. A cabeça do inimigo, ele entrega para Saul. E aqui tem uma lição maravilhosa. Maravilhosa, que depois nós podemos fazer um vídeo falando sobre o pós-restauração. Mas vamos dar um breve contexto aqui. A cabeça do inimigo ele entregou para Saul. Por quê? Porque eu não tenho que me preocupar com o que aconteceu. Eu não tenho que me preocupar com o que me foi falado durante as afrontas. Eu não tenho que me preocupar com as acusações, com a postura que o meu cônjuge teve durante essa batalha. Eu não tenho que exaltar, porque quando você tiver novamente aí, em nome de Jesus, que você estiver aí com a sua família restaurada, e não restituída, restaurada, o que vai acontecer? Você vai ter a oportunidade de exaltar a Deus e não ao inimigo. Ao invés de você exaltar, quando você estiver com a sua esposa, com seu esposo aí, e você lembrar de coisas do passado, você vai estar pegando a cabeça do gigante e segurando ela dentro da sua casa, lembrando do inimigo, dando crédito para quem não merece crédito. Então, não tem que voltar naquilo que já foi, não tem que ter acusação, mas tem que ter uma vida nova, uma vida entendendo quem está no controle. E por que ele deixa as armas do gigante dentro da tenda dele? Por que você entrou no deserto? Por alguns erros, né? Por um afastamento de Deus, por uma traição, por uma postura que não é da mulher sábia, que não é do homem que ama a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Aquelas armas ali é a ferida
da sua guerra. Você, provavelmente, está na maior luta da sua vida nesse momento. Sua maior batalha. Quando você vencer ela, meu irmão, porque você vai vencer, em nome de Jesus Cristo, pois tudo posso naquele que me fortalece, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Você não pode cometer os mesmos erros do passado que te levaram a essa situação, a esse deserto. Você não pode ter que lutar essa mesma batalha duas vezes. Davi matou aquele gigante, ele cortou a cabeça dele. Aquela batalha ali, ela foi encerrada. Então você não pode se permitir voltar de novo. Então você entrega a cabeça do gigante na mão do rei, na mão do nosso Senhor, porque foi ele que te direcionou na batalha, ele que te conduziu. Você guarda as armas na sua tenda. Tenda ali era onde Davi se repousava, né? Então vamos colocar que naquele momento aquilo ali era a casa dele. Você guarda para que você possa lembrar todos os dias da batalha que você teve. Todos os dias você se levante, você se apresente diante do nosso Senhor e você lembre que por que você passou por tudo isso. Você se apresente a Ele, você apresente a sua família, você viva pelo Espírito e se lembre todos os dias dessa batalha que você passou, dessa vitória que você teve. Não deixe isso ficar no esquecimento e volte a cometer os mesmos erros. Tenha esse entendimento. Olhe para a cicatriz que ficou em você. Cicatriz, ela faz com que a gente lembre de onde ela veio. Nós já nos machucamos muitas das vezes, mas a cicatriz nós lembramos de onde foi. A cicatriz, ela é uma marca que fica nas nossas vidas, para que nós possamos lembrar de onde ela veio. E eu não quero que ela volte. Não quero abrir aquela ferida. Espero que a palavra de Deus edifique vocês. Você que ouviu esse vídeo, vá lá em 1 Samuel 17, 32. Leia a história, porque Deus vai falar muito mais com você. Você vai ter um esclarecimento muito melhor lendo também os versículos. A palavra, ela é viva e eficaz. Deus vai falar com você. Deus vai te trazer ali fortalecimento do seu espírito. E que nós possamos estar juntos nessa batalha. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. E saiba que a sua vitória já foi declarada. Que você é vitorioso. Que você já venceu o inimigo. Fiquem na paz, meus irmãos.